Graça e paz, estamos mais uma vez aqui nessa noite, começando um programa Fala Pastor com seu amigo Pastor Herbert. Esse é um programa onde nós iremos levar até você a palavra de Deus, testemunho e uma forma de edificar você que está aí do outro lado aí. Seja bem-vindo ao Fala Pastor comigo, Pastor Herbert. Essa noite estou aqui recebendo, um convidado muito especial, o Bispo Eduardo. Muitos ainda conhecem como Pastor Eduardo, Seja bem-vindo, Pastor Eduardo, Bispo Eduardo, ao nosso Fala Pastor, Essa é um programa onde a gente vai, trocar experiência, e o senhor, como o pastor nosso da direção aí dos pastores de Itabira, eu sei que você vai estar edificando nós nessa noite, amém? Fica à vontade, pastor, se apresente, deixa fruir aquilo que Deus colocou no teu coração, amém? Pastor Herbert, eu quero te agradecer por essa oportunidade, de estar aqui nesse podcast, e tenho certeza que esse podcast vai trazer grandes frutos, em todos os convidados que aqui têm passado e que estarão. E é uma honra poder conversar aqui com o senhor e com todos os participantes, desse podcast. Meu nome é Ricardo Eduardo Duarte. Porém eu sou mais conhecido como Eduardo, Pastor Eduardo. Tivemos a oportunidade de recebermos a unção de bispo. Estava até presente no dia. Foi lindo. Bom, eu quero falar, como nós até mesmo tratamos, de falar um pouco sobre o meu testemunho e minha vida. Isso. Mas antes falando quem é, o Bispo Eduardo, eu tenho 55 anos, sou casado há 30 anos, dia 2 agora de dezembro, completei 30 anos de casamento. Minha esposa, Noemi, um abraço. Também meus filhos, tenho 3 filhos. João Vitor, Frederico e Isadora, e sou formado em Direito, Magistério, Teologia, e nós estamos, e outros cursos mais, mas o principal de tudo, quando a gente pensa no ministério, é a verdade, a presença de Deus, Amém. A sua experiência com Deus. Eu sei que é importante até mesmo, seja os cursos, curso de Teologia, os demais cursos, mas e nós vamos estar falando sobre essa questão, sobre desafio pastoral, sobre o meu testemunho, como eu fui chamado ao ministério, que é o nosso objetivo de comentarmos aqui hoje. Então eu vejo que quando falamos em ministério, falamos muito mais do espiritual, e porque não importa, seja diploma, conhecimento, é bom, é importante, mas o ministério, se não tiver o chamado de Deus, não adianta o diploma, não adianta o conhecimento. O conhecimento é preciso, como diz, é importante, não estamos menosprezando, mas sem o chamado de Deus, não adianta o chamado apenas do homem. Mas eu quero antes até mesmo fazer menção aqui no texto que está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, aqui fala o chamado de Jeremias, e a sua primeira visão. Diz assim: o Senhor me deu esta mensagem. Eu o conhecia antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta nas nações. Então disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. Verso 7. E o Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu sou o Senhor. Falei então ao Senhor. E ele estendeu as mãos, tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. E aqui diz o verso 10, hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrancar, para edificar e plantar. E aqui
Deus continua falando com Jeremias, né? Eu assim, basei nesse texto para falar sobre a minha história, porque eu acredito que desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha me escolhido para o ministério. Né? E eu tentei algumas vezes fugir desse chamado. A verdade, eu me converti, eu tinha, na verdade, batizei nas águas com 13 anos. Né? Antes do batismo nas águas, tinha me batizado no Espírito Santo, antes mesmo de ser batizado nas águas. E então, assim, já desde adolescente, né, criança, vamos assim dizer, a verdade, antes de converter, a minha mãe, ela servia os espíritos, né? O caso aí, a candomblé, ela tinha essa crença antes e me levava até mesmo com ela. Até um episódio interessante, aqui não estamos falando mal de uma religião, né? Nós sabemos e cremos que quem salva é Jesus. Amém. Mas contando minha história, eu passei por esse caminho, né? Daí do espiritismo, mais a minha mãe, que me levava com ela. E eu me lembro de uma situação quando a minha mãe resolveu sair, até mesmo procurar a presença de Deus, né? Porque estava tudo dando errado, a situação complicada. E eu me lembro que um dia ela me levou em um centro de feitiçaria. E ali eu creio que estava aí com meus 10 anos, 9, 10 anos. E a verdade, eu tenho algo comigo que tudo que eu não esqueço porque tem um fundo espiritual muito forte. E eu não esqueço a cena que aconteceu nesse dia. Eu entrei no local, minha mãe, mas algumas pessoas que estavam ali, e tinha a pessoa, né, que estava ali, que recebia os espíritos, que era o Pai de Santo, e aí eu estava ali para ser consagrado, né? Me levou lá para ser benzido, consagrado. E aquele moço, já possesso pela uma entidade ali, jogou um sal na mesa, fez lá como se fosse um sinal até de uma cruz, colocou uma água lá e já ia passar na minha testa. E eu sempre fui um menino muito tímido, né? Eu sei que naquele momento houve algo no mundo espiritual, algo de Deus. Porque, como eu disse, eu acredito que desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha me escolhido para o ministério. Quando ele foi fazer essa consagração, eu cuspi nele. Eu não faria isso com ninguém. Mas e aí aqueles demônios, a verdade, meu curso foi como se ele tivesse tido algo que como um fogo que veio sobre ele, que ele começou a gritar e tentou ali me agredir, me enforcar, as pessoas seguraram. E aí ele deu uma ordem, né, dizendo que nunca mais que era para me levar ali. E depois desse dia, a minha mãe, ela resolveu me levar para a igreja, né? Que foi assim, e aí mesmo eu fui para a igreja com ela, como criança, não entendia nada que estava acontecendo ali. E a igreja que ela frequentava, né, era uma igreja que trabalhava com o mundo espiritual, com libertação espiritual, de obras malignas. E eu via muitas pessoas se manifestando, saindo aqueles espíritos, mas não entendia muito bem. Então, assim, dentro dessa situação, eu fui na igreja, me envolvendo com o trabalho da igreja. Passei, como disse, com 13 anos, já me batizei nas águas. Antes disso, batizei com o Espírito Santo, que é com dons de línguas estranhas. Geralmente a igreja, a linhagem pentecostal, né, que tem essa linha que acreditam na forma do batismo com o Espírito Santo com dom de línguas. E batizei com o Espírito Santo, e depois me batizei nas águas. Eu me lembro também como fosse hoje meu batismo, foi algo assim tremendo. Agora, antes, pastor Herbert, quando o batismo do Espírito Santo, foi uma experiência tremenda. Eu tinha aí meus 12 anos, quase 13 anos, né, que eu batizei depois de alguns meses, quando completei 13 anos. Eu tive uma experiência tremenda, uma visão de Deus. Eu senti que eu estava, quando o momento que eu comecei a falar em línguas estranhas, eu senti que eu estava saindo do corpo, eu me vi naquele momento as pessoas orando. Eu sei que muitas pessoas, quando a gente fala sobre o mundo espiritual, sei que muitas pessoas não acreditam, né? Mas o mundo espiritual é tão real como o mundo físico. Mesma forma que existe o reino de Deus, existe o reino das trevas. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos esse mundo espiritual,
na atuação, né, de Deus, realizando proezas, coisas grandes. A gente vê quando os profetas, né, oravam, fogo descia do céu e coisas tremendas aconteciam. Deus continua sendo o mesmo. Eu estou falando isso até mesmo porque às vezes a gente conta algumas experiências. Tem muitas pessoas que elas são céticas, né, não acreditam, mas o mundo espiritual é tão real como o mundo físico. E nesse dia, eu senti que eu estava saindo fora de mim e Deus me deu uma visão tremenda de um lugar muito lindo, um lugar com gramas verdes, muita árvore, um lugar de uma paz tão grande. E vi uma criança correndo e eu corria para encontrar essa criança e abracei com essa criança. Aí foi assim uma experiência tremenda. E depois daquele momento, continuando ali, voltei naquele momento ali, adorando a Deus, falando em línguas estranhas. Fui para casa falando em línguas. E aí depois batizei nas águas. Né? Aí veio exatamente a questão, a gente vai chegar, né? Depois você pode estar fazendo algumas perguntas. Depois desse período eu continuei na igreja, participando. Aí quando tinha 17 anos, eu já fui chamado para estar auxiliando, né, um trabalho pastoral. E aí, a verdade que aí foi o chamado de Deus. E para eu decidir pelo ministério, aí eu me vejo como a questão de Jonas, né, que eu tive que descer a barriga do peixe, eu não queria. Eu falava com Deus, tudo, mas de menos ser pastor, de menos estar no ministério, vou fazer a tua obra, mas... E eu tive várias oportunidades assim, oportunidades até mesmo de emprego. Algumas pessoas falaram, olha, né, eu vou estar te ajudando, a questão de emprego, não vai nessa questão de ser pastor, deixa isso, você continua na igreja. E eu tive oportunidades assim, financeiramente e profissionalmente, tremenda para estar realmente desviando desse chamado de Deus. Mas eu tinha algo no meu coração. Às vezes eu pregava, né, na igreja, as pessoas diziam, você vai ser pastor. Aí dentro de mim eu falei, você está amarrado em nome de Jesus. Eu não queria, né? Até que teve um momento que foi um momento assim, muito difícil da minha vida, que eu aparentemente tinha perdido uma das grandes oportunidades profissional na minha vida e tive a morte do meu pai. Que eu estava jantando, eu me lembro esse dia, arrumando para ir para a igreja, e foi quando ele faleceu, eu vi ele falecendo, né, perto de mim, foi para o quarto, e com aquilo ali eu entrei em uma crise muito grande, porque eu tinha perdido uma oportunidade aparente muito, muito grande profissionalmente, tinha agora aí a morte do meu pai, estava com 17 anos nessa época, e eu entrei em uma crise muito grande, que eu tive até vontade que Deus me levasse. Na Bíblia fala sobre Elias, né? Elias entrou em um momento de depressão que ele chegou a pedir a Deus, né, que o levasse, né, depois que tinha vencido a Jezabel, né, e estava sendo perseguido por ela, né, tinha vencido ali, estava sendo perseguido por Jezabel, pediu para Deus o levar. Então eu entrei nesse momento que eu não queria pensar no passado, nem no presente, e muito menos no futuro. Mas aí Deus me deu uma visão. Eu conversando com Deus, e Deus falou assim, olha, eu estou te chamando para algo muito grande. E ele falou assim, eu estou te chamando para cuidar de vidas. E ele falou, uma vida, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, vale mais do que toda a riqueza, do que toda a prata, o ouro deste mundo. Porque uma vida custou o sangue do meu filho Jesus. Aleluia. Então, nesse momento, eu falando, né, ouvindo Deus, né, a voz de Deus dentro de mim, me mostrando por que ele estava me chamando. Eu falei com Deus, o Senhor está me chamando para essa obra, mas eu não quero ser mais um, eu quero ser o melhor do Senhor, fazer o melhor para o Senhor. Mas eu quero viver a grandeza do Senhor. E nesse dia, pastor Herbert, Deus me deu uma visão de uma multidão de vidas, de pessoas. Eu não vi o fim dessa multidão. Eu vejo como uma resposta, né, da oração que eu fiz.
E aí, nesse dia, eu decidi pelo ministério, né? E estamos até hoje, com a graça de Deus. A gente sabe que não é fácil, né? A cruz é pesada, mas a graça é grande. Então, assim, e já vivemos muitas situações, mas sabemos que o principal, a verdade, o pastor não é uma profissão, é uma missão, é uma função. E nós estamos determinados, crendo que estamos nesse ministério por um chamado de Deus. E igual o senhor está falando aí, né, pastor? Às vezes as pessoas hoje em dia, todo mundo quer ser um pastor, colocar título de pastor, mas há um peso de responsabilidade nisso, né? A gente que é pastor, a gente que pastoreia, a gente sabe que quando Deus ele confirma o chamado em nós, a vontade é de correr, né, pastor? A verdade que acontece, é importante a gente estar falando o seguinte, em todos os lugares tem o bom e o ruim, tem o bom médico, o ruim médico, o bom advogado, o ruim advogado, todo lugar tem o bom e o ruim. A gente sabe que muitas pessoas criticam muito a questão de pastores. Sim, infelizmente nós sabemos que tem o bom e o ruim, tem muitas pessoas que acham, eu vou ser pastor, né? O pastor ele tem que ter a confirmação de Deus, a confirmação também do povo, das pessoas, e a convicção aí no coração, né, dessa pessoa, do chamado. Então não adianta apenas querer ser pastor. Ter o título, Ter o título. Por quê? Porque, igual eu falei, a cruz é pesada, a graça é grande. Que quando você decide por essa missão, você tem que estar disposto a colocar a mão no arado e não voltar atrás. As lutas são grandes, dificuldades. Nós estamos aí como presidente do Conselho de Pastores, né? A gente conversa com muitos pastores, a gente sabe exatamente da luta do dia a dia, da dificuldade, dos desafios que são muitos, né? de ser um pastor, porque temos pessoas que veem o pastor como fosse um super-herói, né? Nós somos humanos, temos sim uma diferença de uma unção, de um chamado, mas como o próprio Jesus que veio a este mundo como homem, ele, sendo Deus, deixou toda a glória e viveu aqui como homem, teve todos os desafios. Nós, pastores, nós somos humanos, nós temos os momentos difíceis, temos os momentos das tentações, como todas as pessoas têm, as dificuldades, que muitas vezes as pessoas não entendem essa questão, né? Mas a verdade eu digo que vale a pena quando você tem um chamado e você decide por esse chamado. Eu louvo a Deus por ter decidido, que eu poderia ter dito não, porque Deus respeita o seu livre-arbítrio, né? Ele vai mostrar, ele me levou ao fundo do poço, mas mesmo lá no fundo do poço, se eu quisesse falar, Senhor, eu não quero, iria respeitar. Agora eu sei que a consequência viria. Que quando você sai fora do projeto de Deus, do propósito de Deus para a sua vida, você entra em uma rota de muita dificuldade. Né? Hoje eu sei que era o propósito que Deus, desde o ventre da minha mãe, me chamou para realizar. Né? E até falando nisso, eu tive uma experiência dentro desse período, que a gente for lembrando que de experiência, a gente vai falando, né? Vai conversando, você pode estar... Eu tive uma experiência já como pastor, falando sobre questão, né, de chamado, né, mas eu tive uma experiência muito forte. Eu estava no batismo da igreja, e ali a gente estava brincando, ali tinha um futebol, né, depois do batismo, né, foi num sítio. E nesse dia, isso já tem aí, eu já tenho o quê? Tem mais de 20 anos, né, mais de 20 anos. Como eu disse, eu fui ordenado pastor aos 18 anos, 17 já estava na obra, 18 anos, quer dizer, temos 55 anos, né, estamos toda uma jornada, toda uma história aí de vida pastoral, já, né, de muita experiência, e essa foi marcante. Eu estava ali jogando, brincando de bola com o pessoal, e de repente eu comecei a passar mal, né? Depois acabou ali o futebol, verdade, era dois times que faziam 2 gols, 10 minutos, que era brincadeira, time de né? fora, né? O outro entrava, meu time ganhava todas, aí graças a Deus perdeu, assim, uma, e nesse momento comecei a passar mal. E aí então eu fui levado para o hospital,
No meio da viagem que eu estava sendo levado para o hospital, eu senti que eu estava saindo do corpo. Eu senti ali minha presença diante de Deus que ia me levar naquele momento. E eu fiz ali um propósito, que eu vi que eu renovei o propósito que eu tinha feito lá atrás. Eu falei assim com Deus: Deus, se o Senhor me permitir viver, enquanto eu viver, eu vou fazer a tua obra. E aí acontecendo, né? Aconteceu toda a situação, fui no hospital, o médico, né, chegou lá, viu, falou que mais um pouquinho eu teria, a pressão subiu demais, estava jogando bola depois do almoço, que é a coisa toda, né? Ele falou, mais um pouquinho, não ia ter jeito, né? Mas naquele momento, pastor, que eu percebi que eu estava saindo do corpo, que eu sentia ali a morte, eu percebi o seguinte, que nada neste mundo vale nada quando você está perto da morte, né? Que nós sabemos, se Jesus não voltar antes, todos nós um dia, né? Que é verdade, o corpo, o nosso espírito é eterno. Isso. Né? O nosso corpo morre, o espírito é eterno. Vai viver a eternidade com Deus ou sem Deus, no céu ou no sofrimento eterno, que a Bíblia chama aí de segunda morte, de inferno, né? Então, o que acontece? Naquele momento, eu percebi que, como Salomão diz, né, tudo neste mundo é vaidade. Sim, tem muitas coisas boas, né, para ser vivida, mas não há nada mais importante que a certeza que você tem da sua salvação. Amém. Mas naquele dia Deus fez com que o meu propósito de vida, que é servir a Ele, servir as pessoas no ministério, né, porque a maior alegria de um pastor é quando vê um pecador se convertendo, né, quando vê pessoas vindo a Jesus, né? Então, dentro dessa situação, desse dia, eu vi o meu ministério sendo renovado. O meu propósito de viver realmente para, né, servir a Deus, amém, para servir as pessoas, sendo renovada neste momento. Foi uma experiência que Deus me concedeu. Glória a Deus, né? Foi ali que o Senhor falando, nossa, Senhor, eu quero fazer a tua obra e cumprir o meu chamado, né? Ô pastor, o senhor, né, como criança, o senhor teve essa experiência, né? O senhor sempre teve, assim, na presença do Senhor e uma coisa, assim, que eu guardo muito da minha juventude, tempo de criança, sobre a luz de vida ali no bairro Valença, né? Que eu sempre morei ali, naquela rua ali, próxima à Luz e Vida, e eu lembro ali que a minha vizinha, ela sempre falava, né? Ó, hoje vai ter brinquedo, hoje vai ter comida na igreja. E isso eu ia lá. E eu lembro, pastor, que a Luz e Vida era feita assim aquilo era plástico, né? Plástico, é verdade. Era de plástica ali, a igreja era na parte de baixo, ela virava ao contrário da igreja hoje, né? E aí, pastor, como que foi ali esse desafio ali no bairro Valença ali? Né? Tem uma história ali da igreja, né? Uma história, né? Na verdade, nós começamos assim, num lugar improvável que ninguém chamaria de igreja, né? Nós fomos, esse local lá foi construído, era madeiras roliças, colocou plástico preto em volta, né? Que plástico preto que às vezes coloca em tempo de chuva, né? E era de terra, os bancos era de madeiras ali feita. E assim nós começamos a igreja, né? Do nada, assim. Ninguém passava ali e falava, isso não é igreja nunca, né? Era um lugar assim. E aí nós começamos nosso ministério assim, do nada, vamos assim dizer. E Deus operando, uma das áreas que Deus tem, dentro do meu ministério, a gente tem atuado muito na área de libertação, curas e milagres. E nesse lugar simples, né, pessoas curadas de câncer. Teve um testemunho de pessoa curada de AIDS, né, levando lá o antes e depois, né, levando todo o diagnóstico médico, né, enfim, contrariou a ciência da época. Pessoas libertas de obras de feitiçaria. Eu acho que por ter vivido toda essa questão antes de converter, né, dentro aí do mundo espiritual, no reino das trevas, e depois vindo para o reino da luz, nesse lado espiritual, eu passei assim a ter um ênfase muito grande no meu ministério, mas de ter visões espirituais, de ver realmente o mundo espiritual, de ter, a Bíblia fala sobre anjos, né? A gente teve várias experiências com anjos de Deus, nós realizamos um trabalho de cura,
E às vezes Deus mostra anjos ali operando as pessoas. E aí nesse trabalho, né, que tivemos no começo ali, muitas pessoas sendo abençoadas, famílias transformadas, casamentos restaurados, e Deus foi abençoando. Mas do nada, eu vejo que Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes, né? Um lugar onde ninguém dava nada, né, até por chamar de igreja era complicado pela situação, e Deus operava porque havia fé. E houve dentro de mim assim, uma determinação de fazer a obra dele. Mas não importava se seria na rua, se seria debaixo de uma árvore. Então, por isso que eu não temi de começar num lugar assim tão simples. E depois foi evoluindo, né, Deus abençoando. Você falou aí dessa época que nós começamos trabalho social, né, a gente chamava de sopão, mas era um almoço, né, que a gente fazia lá, uma comida para as crianças. O caso até mesmo você participou, né, como adolescente, você ia para lá. E graças a Deus é um fruto desse trabalho, hoje pastor. Né? Então, assim, houve muito fruto, muitas pessoas convertidas nessa época, pela obra social. Né? E aí, até hoje nós temos o trabalho da obra social na igreja, ajudarmos as pessoas, famílias, né? Que eu vejo que é importante, você dá o espiritual também, o físico dentro daquilo que a gente vê que há uma necessidade, né? E quando você olha para trás ali, naquele lugar ali, né? Lugar improvável. E quando você chega hoje, onde a igreja hoje está estabelecida, o que é que passa no seu coração, assim, de olhar para trás e aquela sensação, assim, de olhar e ver que valeu a pena, né, pastor? Sem dúvida, né? Já tive momento de pensar em desistir. Né? Teve uma situação, nós estávamos lá, nesse local, que é assim, aí nós colocamos lá, estava começando, né, a levantar as paredes do lado, colocamos lá, ia colocar telha, colocamos, né, um telhado, compramos, né, e assim, a igreja esforçando para comprar a questão da estrutura metálica. E aí veio um vento, uma chuva, uma tempestade, né? E nesse dia, pastor Herbert, foi assim um dia que eu fiquei assim muito muito triste, né? E pensei até mesmo em assim, não desistir do ministério, não abandonar a fé, mas tá pensando, talvez não seria, né, ali Deus, né, teria um outro local para a gente estar recomeçando. Porque esse vento foi tão forte que as paredes que tinham se levantado caiu com o vento, as telhas, né, voaram, aquela estrutura, né, foi torcida ali, perdeu praticamente tudo. Lembro no culto, a gente estava lá e chovendo, e as pessoas ali, né, tinha criança, eu lembro que eu tirei, né, o meu paletó, colocando ali uma mãe que estava com uma criança, né, assim, novinha. Depois todo mundo saiu, a gente vamos sair daqui, que a gente viu que era perigoso, a gente saindo, algumas pessoas chegaram a cair. Então, assim, foi uma cena de desafio, de alguém pensar assim, não tem jeito, vamos parar com isso. Mas aí depois, aquilo não tirou a minha fé. Mas eu até digo, é importante, né, talvez muitas pessoas, não importa o que você esteja passando na sua vida, eu digo que a nossa maior vitória está nos nossos maiores desafios. Aquilo que a gente chama de problema, Deus chama de treinamento. Sei que Deus estava treinando a minha fé naquele momento. Aleluia. Com aquelas dificuldades. Então, às vezes, a pessoa está passando por uma dificuldade, por um problema, e pensa em desistir. Né? De repente, está falando com pessoas agora que têm pensado em desistir da família, desistir até da vida, né? Por problemas que estão passando. A verdade é que a situação que você está passando, se você buscar a presença de Deus, ela vai servir para uma grande vitória que Deus tem para a sua vida. Porque eu digo, a superação, pastor Herbert, ela exatamente projeto de Deus para que você possa testemunhar, né, o que Deus pode fazer. Então, a verdade é que quando nós passamos momentos difíceis, esses são os momentos mais importantes para a gente estar fazendo o nosso futuro acontecer. Porque o seu momento difícil hoje pode ser um livro que você vai escrever amanhã. Aleluia. Vai ser um testemunho que você vai estar dando e salvando vidas. Ali também foi ali, como se fosse ali um momento mesmo de saber, eu quero ver se o Ricardo Duarte quer.
né? É verdade. Ali eu quero ver. Ver até onde ia a minha fé. Isso. Né? E no meio disso aí, né, pastor, tantas pessoas vão falando, né? Aí vem aquela multidão falando. E é nessa hora que o coração é provado, né, pastor? Momento difícil que você vai mostrar sua fé para Deus, né? E eu tive, assim, vários momentos, desafios, momentos difíceis. Talvez esse aí foi o maior, um dos maiores. Foi um dos, né? Houve outros mais. Mas depois que você passou desse aqui, você já estava mais estruturado para o próximo, né? A gente vai em glória, né? Você vai... Isso. A verdade é que lá no começo, eu participava antes mesmo de estar como pastor, eu fazia a missão num lugar muito, assim, difícil. Até nem existe mais, que menos na cidade de Itabira, esse lugar chamava Camarim. Eu ia sempre ali ajudar, ali não havia luz elétrica. Então, acho que toda essa experiência que eu tive lá me deu suporte para enfrentar e começar do nada, né, o trabalho da igreja. Eu me lembro uma vez, a gente ainda falando, né, dos momentos de desafio, eu estava ministrando e nesse dia, quando chovia lá fora, chovia também dentro da igreja, né? Chovia, tinha um plástico preto, a água entrava, escorria, ficava com barro dentro da igreja. Imagina uma situação assim. Eu lembro ali, eu lembro do médio, mais ou menos ali no início, eu lembro, era negócio lá, era um barro mesmo, não tinha nada. A terra, né? O chão era de terra ali. Porque fazia muito naquela época casa com barro, né? Não, é verdade, a gente estava começando, não tinha condições financeiras de estar construindo a igreja. Nós fomos construindo ao pouco, Deus foi, né? Então, assim, não tinha essa condição, mas mesmo assim nós enfrentamos. E eu me lembro que esse dia eu estava falando sobre prosperidade, né? Falando sobre prosperidade, ensinando as pessoas, né? sobre a prosperidade. E comecei, estava chovendo e molhou, né, toda a igreja de barra. E veja que meu sapato estava furado. Eu tinha colocado um papelão todo molhado. E aí, veja bem, eu naquele dia eu estava pregando sobre prosperidade. Eu ouvi, eu sei que foi Satanás, foi o diabo que soprou no meu ouvido falando assim: como que você fala em prosperidade num lugar como esse? Olha a situação desse lugar, olha a sua situação, seu sapato está furado. Aí talvez alguém pense assim: mas como que o diabo pode estar na igreja, falar, né, no ouvido do pastor? A Bíblia diz que Satanás foi até Deus falar de Jó. Né? Verdade. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor tentando achar uma brecha. Então ele vai tentar lançar palavras. Ele pode, quer dizer, se ele foi até Deus falar de Jó, se ele foi até Jesus, a tentação, né, de Jesus antes do ministério, quanto mais nós enfrentaremos com certeza o reino das trevas. E nesse dia, aquilo me abalou um pouquinho, aí eu percebi que era o inimigo, mas que era o príncipe das trevas, estava querendo jogar aquela situação. E aí, naquele momento, Deus me trouxe uma palavra do Salmo 23. Aí eu falei com as pessoas assim: gente, olha, talvez você está pensando, como que eu vou falar de prosperidade em um lugar como esse? Eu até citei, eu estou aqui, cara, meu sapato está furado, está molhado aqui meu pé. Tá isso, eu falei que você, como que eu posso falar em prosperidade? Aí eu falei assim: quando Davi escreveu o Salmo 23, eu comecei a recitar, né, a ler o Salmo 23, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me, faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigere a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque o Senhor está contigo. A tua vara e o teu cajado te consola. Prepara-se uma mesa perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na presença do Senhor. E eu dizia para as pessoas, veja, hoje eu recito esse salmo sem ler. Deus colocou esse salmo dentro de mim naquele dia. Eu falei assim, olha, queridos, talvez você pode pensar como que eu falei aquilo que Satanás tentou me falar, né? Como que eu posso falar de prosperidade num lugar como esse?
Mas eu falei assim, quando Davi escreveu o Salmo 23, ele estava no pasto, no meio dos estrumes dos animais. E cuidar de ovelhas era uma profissão vil naquela época, desprezado por todo mundo. Davi era um filho bastardo, né? E estava ali, naquele lugar, Deus deu ele o Salmo 23. Então eu falei assim, não importa hoje o que nós estamos vendo aqui, importa o que nós podemos ver com os olhos da fé, aquilo que nós cremos. Então a verdade é que é nos momentos difíceis que você deve segurar a palavra de Deus e crer naquilo que está escrito. Porque a Bíblia não é um livro como qualquer outro livro, é o livro de Deus. A palavra de Deus é viva, Amém. é poderosa, ela se cumpre a cada dia. Então aquilo que está escrito na Bíblia é Deus que sustenta a palavra dele. Então nós temos que crer não naquilo que nós estamos vendo ou estamos vivendo no momento, mas naquilo que Deus promete. Se nós temos uma aliança, um pacto com Deus, nós vamos crer naquilo que está escrito. Amém. Então, naquele momento, eu não importava aquilo que eu estava vendo ali, aquilo que eu estava sentindo, não importava até o que eu ouvi ali do reino das trevas, mas importava o que estava escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Quer dizer, nós hoje somos pequenos, mas Deus operou, temos hoje a igreja construída, vamos estar melhorando mais ainda. A igreja lá tem 2 pavimentos, tem uma estrutura, graças a Deus, boa. Temos outros trabalhos na cidade. Deus tem dado graça, passamos por todo esse momento, ainda tem muito para conquistar. Verdade, por reino de Deus, quando falamos isso, nessa questão, a verdade, o principal é a vida, não é o prédio, o que seja, isso aí é detalhe. O principal é a vida se convertendo, pessoas vindo a Jesus. E assim, então, assim, esse momento que eu passei também foi um momento muito importante para a minha vida ministerial. Isso. E a gente vê, pastor, que hoje, Deus ele tem cumprido bastante daquilo que te prometeu no início da chamada, Hoje o senhor assim é o nosso representante aqui dos conselhos de pastor, com o pai. E assim, como que o senhor vê essa caminhada aí até o senhor chegar hoje a estar lá como nosso pastor dos pastores aqui da cidade de Itabira? Pastor, a gente pode depois até gravar um podcast só falando sobre o conselho de pastores, Eu vejo que é interessante, tem muita coisa para a gente estar falando. Eu vejo o seguinte, eu vejo também como um chamado de Deus. Cumprindo, no sentido de que porque a gente sabia que era um desafio, a gente está, na verdade, nós estamos, assim, eu digo estamos porque o cargo ali é da obra de Deus e de Deus. Então, a gente vê a responsabilidade, o desejo, o objetivo do Conselho de Pastores é a unidade dos pastores de Itabira, promovemos um grande avivamento nessa cidade, a comunhão, esse desafio, às vezes, das igrejas, que muitas das vezes estão bem separadas umas das outras, mas o que nos une é muito maior do que o que nos separa, que é o sangue de Jesus. Eu sempre digo que a gente até chama um ao outro de irmão, Você vai na igreja, ô irmão, qualquer igreja que você vai, ô irmão, a gente tem essa forma de falar. Na verdade, por quê? Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Temos o mesmo DNA, Somos comprados pelo sangue de Jesus, E esse sangue nos faz irmãos, faz Amém. Filho de Deus sendo irmãos. Então, o objetivo do conselho é exatamente esse, trazer a unidade. Amém. E o avivamento, com a unidade, avivamento para essa cidade, unidade dos pastores dessa cidade. Amém. Pastor, agora chegou aquela hora que o senhor vai deixar uma palavra para aquele pastor que talvez está começando, talvez está no meio dos desafios e que se o senhor agora tivesse essa oportunidade, qual seria a palavra que o senhor ia deixar para esse pastor que está te olhando, que está aí esperando, talvez pensando em desistir de tudo, igual tudo que nós conversamos aqui, dentro do seu testemunho, O que o senhor quer deixar aí
para os pastores que agora estão aí, para o nosso ouvinte da palavra que está aí do outro lado aí, olhando para o Senhor assim, vendo, né, a promessa de Deus se cumprindo na tua vida, toda a sua trajetória até aqui. Bom, eu diria ao pastor, sabendo o desafio que é ser pastor, né? Isso. Que está no ministério. Deixa uma palavra para isso aí. Eu gostaria de dizer para você, principalmente você, pastor, né? Que está enfrentando momentos difíceis na sua vida, enfrentando aí as dificuldades que a gente sabe do ministério. Não desista. Deus é contigo. Amém. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que todos os grandes homens de Deus enfrentaram problemas difíceis. O próprio Jesus enfrentou a cruz. Mas ele não desistiu, porque se ele desistisse na cruz, teria sido todo o plano de Deus frustrado. Então Jesus ali na cruz viveu a dor da cruz e ele não desistiu por amor a nós. Então não importa o que você esteja vivendo, passando, eu digo, continua firme, continua crendo na palavra de Deus. Não importa se você é pastor de um ministério grande ou pequeno, não importa o número de pessoas, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Se há um chamado na sua vida, não desista desse chamado, porque foi Deus que te chamou. As dificuldades vão vir. Eu digo que a palavra, pastor, e não é a todos aí que estão nos assistindo neste momento, principalmente os pastores, a palavra vencedor, uma palavra derivada, né? Vencedor. Vencer mais dor. É aquele que vence a dor. Então, o vencedor é o que vence a dor. Não tem como você ter uma grande vitória se você não tem uma grande luta. Não tem como você ser um vencedor se não tiver uma dor para você vencer. Então, os problemas, as dificuldades, como eu disse aqui, são oportunidades. Comece a mudar o foco quando você estiver enfrentando um momento difícil no seu ministério, na sua vida. Mude o foco. Comece a ver a crise, os problemas como oportunidade. Porque eu vejo que Deus vê assim. Aquilo que nós chamamos, torna a dizer, que chamamos de problemas, Deus chama de oportunidade, de treinamento. Nós falamos de Davi. Davi, antes de ser o rei de Israel, um dos maiores reis que Israel teve, ele enfrentou o pasto, ele enfrentou gigantes, ele enfrentou a fúria do rei Saul contra ele. Ele enfrentou realmente uma luta muito grande. E dentro de todo esse enfrentamento, Deus estava treinando ele para vencer, e ser o maior rei. Ele venceu Golias. Antes de vencer Golias, ele tinha vencido o urso, ele tinha vencido lá no pasto, vencido leões que vinham contra as ovelhas. Ele tinha sido treinado ali nos problemas que ele vivia no pasto. E aí, quando ele esteve diante do gigante, ele viu que era mais um apenas. Aleluia. E ele disse para o gigante, né? Você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então, veja que Deus está te treinando para coisas grandes. Veja dessa maneira os problemas. Busque cada dia estar consagrando a sua vida a Deus, arrumando aquilo que você vê que, né, talvez tem coisas que nós precisamos de consertar na nossa vida, de mudar. Tem coisas em todo esse tempo, eu vi que alguns comportamentos eu tinha que mudar, alguma forma eu tinha que fazer diferente. Comece a ver aquilo que você pode fazer de mudança. E aquilo que é para Deus fazer, Deus vai fazer. Mas aquilo que é para nós fazer, nós temos que fazer. E uma das coisas que você tem que fazer é não desistir. Não é desistir jamais. Veja aí a história de Davi. Medite nessa história poderosa, né? A gente vê a história de Davi. Eu vejo Davi como um personagem bíblico que me leva, que me inspira. Um jovem que do nada Deus o levantou como um grande rei em Israel, enfrentou dificuldades, problemas, e Davi, ele tinha algo nele, ele não desistia, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia quem era Deus, tanto ele disse para o gigante, né? Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Quando o próprio Deus escolheu Davi,
Deus disse para Samuel, o profeta Samuel, eu não vejo como vê os homens, eu vejo o coração. E Deus viu no coração de Davi alguém disposto Aleluia. a obedecê-lo, alguém disposto a não desistir, a ter coragem de enfrentar os problemas. E Deus quer ver isso no seu coração. Você que está pensando em desistir, seja você pastor, seja você, de repente, não é um pastor, mas é uma pessoa que está agora assistindo esse podcast. E talvez você está num momento, torna a dizer, muito difícil na sua vida. Eu vejo, pastor, que Deus ele preparou esse podcast para estar exatamente falando às pessoas que estão vivendo um momento difícil na vida. Amém. Pessoas que estão pensando em desistir. Seja na vida ministerial, seja da sua família, seja dos seus sonhos, dos seus objetivos. E a palavra de Deus para nós é não desista. Aleluia. Siga firme no propósito, crendo naquilo que está escrito, buscando realmente ter a sua vida diante de Deus. E com certeza Deus nunca perdeu uma batalha e não vai ser na sua vida que ele vai perder a primeira. Amém, pastor. Nós estamos aqui, né, encerrando mais esse podcast. Fala, pastor, com o pastor Eduardo, né, bispo Eduardo. Muito obrigado por essa participação. Eu creio que essa palavra, ela veio de encontro a muitas pessoas, né, que estão pensando em desistir. E assim como o Senhor venceu, esse que está aí do outro lado também vai vencer. Nós iremos vencer. Pastor, muito obrigado pela sua presença Eu aqui. que agradeço por essa oportunidade. Depois nós vamos marcar. Estamos à disposição. Para o senhor vir, né? Para a gente falar sobre os desafios do ministério pastoral. Sobre essa questão, né? Eu creio que tem muita coisa boa o senhor falar acerca do Compai, né? É verdade, a gente estamos vencendo. Eu vejo que quanto a gente está aqui nessa terra, vamos ter lutas, vamos ter problemas. Nós vencemos uma grande etapa, e há outras etapas, há outros desafios. A verdade, hoje há sonhos maiores que Deus tem colocado no nosso coração, e eu sei que haverá as dificuldades, haverá os problemas, né? Mas é em glória. Né? E no meu coração tem algo, dentro de mim uma determinação de não desistir. Amém. De momento algum. Então, tá nessa fé, porque nosso Deus é maior. Ele é maior do que qualquer problema, do que qualquer situação. Ele é Deus, não há outro, né? Amém. E você que está aí, obrigado pela sua participação, você que está nos acompanhando. Lembre-se de estar curtindo, compartilhando, porque alguém está esperando essa palavra. Que Deus te abençoe, graça e paz.